eu vou trazer uma mensagem para vocês, um pouco diferente. Quem já ouviu falar na profecia que Elias, que foi arrebatado, você sabe que Elias não morreu. Elias não morreu, Elias foi arrebatado. E foi profetizado que Elias voltaria na terra mais uma vez. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu falar? Alguém aqui tem alguma dúvida em relação, gostaria de saber melhor sobre o assunto? Pois hoje você vai descobrir. Nós vamos falar sobre isso. E quem profetizou isso foi o profeta Malaquias. Posso ler? Malaquias capítulo 4 e o versículo 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu leio mais uma vez: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Preste muita atenção nessa frase: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quer dizer que essa informação vai passar de pai para filho, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses dois versículos que eu quero trabalhar um pouco antes da gente passar para o segundo passo. Bom, pessoal, eu não acredito em reencarnação. Há pessoas que acreditam em reencarnação. Só existe uma pessoa que morreu e ressuscitou. Acho que vocês sabem o nome dele. Quem? Só um morreu e ressuscitou, e o seu nome é Jesus Cristo. Há pessoas que acreditam na reencarnação, que aquele que já morreu um dia voltará. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto também. Mas biblicamente falando, isso não tem sentido, ou não tem base bíblica, nem bíblica e nem científica. Não existe um caso que é o caso de Jesus e só. No caso de Elias, todos sabem, Elias foi o profeta do deserto. Elias foi o profeta que, quando ia à cidade e era para entregar um recado de Deus, no período do reinado do rei Acabe em Israel, que fez muito mal ao povo de Israel, Elias descia para entregar os recados de Deus. Elias lutou muito contra os profetas de Baal, fez guerra, desafiou os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram os homens que adoravam aquela imagem, dizendo que ele era Deus. E então Elias chamou eles para um desafio, para saber quem era o verdadeiro, se era o Baal ou se era o Deus de Israel. Mas que o povo, escute essa mensagem aqui, é para todos nós também, porque até hoje existem pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, adoram a Baal, seguem a Baal. Escute que isso aqui está dentro da mensagem. Nos dias de hoje, depois do sacrifício de Jesus, dos milagres de Jesus, da aparição de Jesus, da ressurreição de Jesus, vista e sabida por todos, ainda hoje há pessoas que conhecem a palavra e vão seguir a Baal. Então essa era a missão de Davi para o povo da época, de dizer: até quando vocês vão cochear ou andar divididos entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, segui, mas não fique divididos em um em outro. Hoje há isso, pessoas divididas entre, por exemplo, elas querem servir a Deus, mas não querem abrir mão da vida errada.
elas querem servir a Deus assim, querem vir para a igreja, querem vir louvar, querem vir ofertar, fazem até o bem a algumas pessoas, acham que com isso está tudo certo com Deus, se ela não abre mão da vida errada lá no mundo. Está errado sim, senhor. Deus não quer o seu louvor insincero, Deus não quer a sua oferta insincera, Deus quer sinceridade nisso, sim ou não? Tua verdadeira oferta, teu verdadeiro louvor. Deus não quer que você venha aqui no altar, traga o dízimo e a oferta e continue lá da mesma forma. Deus não quer isso, isso é estar dividido. Isso é a pessoa querer servir a Deus e ao mundo. Tem que se tomar uma decisão para isso. Então a vida de Elias foi marcada nesse desafio de levar o povo de Israel a tomar uma atitude, dizer: vocês têm que se decidir. O homem era tão santo, o homem era tão dedicado, o homem tinha tanta intimidade com Deus, que nunca provou a morte. Deus não deixou ele morrer. Está escrito que Deus havia dito: olha, você vai ser tomado, Elias. Elias falou para o seu auxiliar, Eliseu, e disse: olha, a qualquer momento Deus vai me levar. E Eliseu não foi besta, né? Ele disse: eu vou colar nele, aonde ele for, eu também irei. Existe aqui aquela passagem, né, que Elias tinha que fazer uma viagem, e disse para Eliseu: fica aí porque a viagem é longa. E ele disse: não, eu estarei contigo, não importa, mas lá é muito quente, não sei o que, estarei contigo, não importa o que for passar, eu vou estar do seu lado. Sabe o que é isso, gente? Isso é firmeza, sabe? Deus quer pessoas assim, Deus quer pessoas firmes, não importa o que for. É uma crise? Vamos enfrentar juntos. É um desemprego? Vamos enfrentar juntos. É um momento difícil, de tristeza? Vamos chorar juntos. Nós não vamos nos separar. Até que chegou a hora de Deus levar Elias, e desce do céu uma carruagem, cavalos de fogo, vieram buscar Elias, e Elias foi elevado aos céus naquela carruagem de fogo, e a sua capa cai no chão, e Eliseu, não é besta, foi lá e pegou a capa dele e disse: essa para mim. Só que antes de Elias ir, ele disse: faz o teu último pedido, e eu te farei. E qual foi o pedido? Ah, homem de Deus, peço-te porção dobrada do teu espírito. Ele pediu riqueza. Homem de Deus, eu sei que o Senhor não tem medo do rei Acabe, me dê a sua coragem, eu quero a sua coragem, eu quero que os inimigos não me resistam. Elias não tinha medo de nada. Elias olhou para Eliseu e disse: olha, dura coisa você me pediu, e isso só será concebido mesmo a você se você estiver firme, estiver junto ao meu lado. Até que isso aconteceu, e a capa de Elias passa para Eliseu. Se você for ver no livro dos reis, o tanto de milagres que aconteceu na época, não do profeta Elias, mas do profeta Eliseu para frente. Se você for reparar, os milagres e os sinais que aconteceu no ministério de Eliseu, os milagres foi muito maior do que aconteceu na vida de Elias, porque a unção foi o quê? A unção. Quem quer essa unção também, pessoal? Eu quero essa unção na minha vida. Mas para conquistar essa unção para a sua vida, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que enfrentar os tempos difíceis. E olha que não foi nada fácil para Elias. Para quem não conhece, aprofunda a história, só olha para Elias e diz: ah, como Elias era abençoado. Mas você sabe quais foram as lutas que Elias passou? Você sabe qual foi as dificuldades que Elias passou? Elias era um homem tão aplicado, tão revoltado contra as coisas erradas, que vez por outra ele sumia da cidade, ia para os montes orar. Ele sumia. Ele ia ter contato somente com quem? Com Deus. Então nós vamos aprofundar mais agora a respeito disso, porque o que estamos falando hoje é:
Será que existe mesmo reencarnação? Existe, gente? Não, nós vamos ver isso mais à frente, mas eu quero que você abra Mateus, vamos ver o que Jesus fala a respeito de Elias. Mateus capítulo 11, Mateus Evangelho, Mateus capítulo 11, então, a primeira parte lemos que Deus usou o profeta Malaquias para dizer ao povo que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele iria mandar quem? Elias, não esquece isso, tá? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Alguém sabe aqui que dia terrível é esse? Alguém sabe aqui que grande dia é esse? É o dia do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Por que se diz terrível? Porque muitos vão ficar. Isso vai ser uma coisa muito o quê? Terrível. Mas também será um dia de glória, um dia maravilhoso, porque o grande dia do Senhor vai ser uma festa para a igreja que será salva. Grande dia, terrível dia. Grande dia para os salvos, terrível dia para os que ficarem. Então Elias, Jesus disse que Elias viria antes desse grande dia. Agora vamos ver o que Jesus falou a esse respeito. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o versículo 14, diz assim: e se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Essa é a frase que Jesus está afirmando que João Batista, olha outra figura, olha para mim por favor. Ô bispo, o que tem a ver Elias com João Batista? Será que Elias se reencarnou no João Batista? A resposta é não. Elias não se reencarnou, até porque ele não morreu. E as pessoas que acreditam em reencarnação, para se reencarnar tem que morrer. E Elias não morreu, isso é fato. Elias não morreu. Então os discípulos e outras pessoas perguntaram para Jesus e disseram: Senhor, o profeta Malaquias disse que antes do grande dia e terrível dia do Senhor, Elias viria para converter corações e fazer com que essa palavra siga de pai para os filhos. E Jesus então vai responder a eles que antes de Jesus, na verdade antes de até João Batista nascer, foi profetizado pelo anjo Gabriel. Eu vou já ler para você. Eu vou já ler essa fase para você. Jesus vai dizer para os discípulos que João Batista, ele veio no espírito de Elias, nasceu no espírito quer dizer na fé ou na mesma missão. Alguém consegue me entender? Elias foi levado ao céu para o Pai. O Senhor prometeu a vinda dele antes do grande dia do Senhor, e ele já veio. Elias já veio, não em corpo físico, mas espiritualmente falando, nasceu João Batista com essa missão, de despertar o povo de Deus. Como era a pregação de João Batista, pessoal? Se você for comparar, é a mesma coisa de Elias. Algumas coisas parecidas como roupa, barba, gostar de um gafanhoto, ir para o deserto. Não é parecido essas coisas? Porque Elias vivia onde? No deserto. E Elias gostava de comer as coisas do mato, e das coisas que até Deus mandava. Deus mandava corvos levar carne para Elias lá na rocha onde ele estava. João Batista não é muito diferente. João Batista, quando estava na cidade,
era conhecido como profeta nervoso, porque falava do reino e que falava você, arrependei-vos, é chegado o reino memorize agora a profecia de Malaquias, Elias virá para converter corações de muitos, e levar o ensinamento para os pais, e os pais para os filhos, ao arrependimento. Então João Batista aparece dizendo para as pessoas, convertei-vos, ou frases parecidas como Elias dizendo, até quando vocês vão seguir a outros deuses? Na época de João Batista, estava ali o imperialismo, né? E muitos judeus debandaram-se para o imperialismo, deixando de seguir, por exemplo, os mandamentos do Senhor, deixando de obedecer aquilo que Deus havia ordenado, para se separar. Estou falando aqui antes de Jesus, tá, pessoal? Antes de Jesus, porque quando Jesus veio, mudou tudo. Esses homens que eram judeus, já não circuncisavam mais. Estamos falando da base ainda da lei, antes de Jesus. Portanto, estavam distantes. João Batista vem e diz, vocês estão dispersos, vocês abandonaram o Deus vivo, arrependei-vos, porque é chegado o reino Essa era a pregação de João Batista. Então Jesus vai dizer aos discípulos, e se queres reconhecer, ou seja, se vocês querem saber, Ele mesmo, gente, quem disse aqui foi Jesus, versículo 14, Ele mesmo é, por favor leia aí, Jesus está dizendo, vocês querem saber? Então Ele mesmo é Elias, que estava por vir. Nada melhor do que o próprio Jesus afirmar que João Batista veio no espírito não é reencarnação, veio na fé, veio na missão, veio no mesmo espírito, e é Jesus que está afirmando. Então eu vou te levar agora, continuando nisso, em Mateus capítulo 17, no mesmo livro, Mateus capítulo 17, e no versículo 10, Mateus, Evangelho, capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte, mas os discípulos o interrogaram, você está vendo aí o título do texto, né? A vinda de, está vendo aí o nome do texto aí a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 10, mas os discípulos o interrogaram, por que dizes, pois, os escribas, eles perguntaram assim, por que os escribas dizem isso, se necessário que Elias venha primeiro? Por que eles estão dizendo isso? Você vê que os escribas não acreditaram que João Batista veio no espírito de Elias, e os escribas batiam na tecla e diziam, tem que vir, ele vai vir, Elias vai vir, Elias vai vir, e Jesus vai dizer, ele veio e vocês não deram crédito, ele já veio e vocês não quiseram ouvir. Então no Monte da Transfiguração, Jesus vai dizer a quem perguntou ele, então Jesus respondeu, versículo 11, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, eu porém vos declaro, Jesus abriu o verbo, que Elias, você pode ler comigo? Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram, fizeram tudo o que quiseram com João Batista. Você sabe o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com ele? Hein? Foi decapitado. Jesus está dizendo, eu digo que ele já veio, vocês não ouviram, vocês não deram atenção, fizeram com ele o que quiseram. É triste Jesus falar isso, não é uma coisa dessa, né? Os escribas apegados a uma promessa, não querendo crer
que era João Batista, insistindo, não, o verdadeiro Elias vai vir. Chegaram até a perguntar se Jesus era Elias. Olha para isso. Você lembra quando Jesus perguntou aos discípulos assim: quem dizem o povo, quem sou eu? Aí um dos discípulos disseram: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Estão falando de reencarnação. E você, Pedro? O que Pedro disse? Para mim, tu és o Cristo. Cristo quer dizer único. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não tenho dúvida disso. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado é você, Pedro. Seja feliz, parabéns, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque se você está aqui, foi porque ele foi revelado a você também. Você não aprendeu isso na escola? Embora alguns deve ter tido a influência de pais ou amigos, mas quem te revelou na profundidade foi o Pai. Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também, escute isso, pessoal, assim também o Filho do Homem há de padecer, morrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Você está vendo aí como é que é o negócio? Dona Terezinha, está gostando do estudo? Está ótimo, né? Eu também gosto de ler muito e aprender muito. Quem gosta de aprender também? Sabe que muitas pessoas leem isso aqui e não entenderam ainda. Como eu disse para vocês, hoje seria um pouco diferente, porque nós vamos explicar essa palavra, mas sempre apontando para a pessoa do Cristo. Acabamos de ler uma frase que diz, então versículo 12, na parte B, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Deles quem? O rei Herodes. Escute, pessoal, o rei Herodes, quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 3 a 0 anos. Mandou matar todos, porque uma estrela no céu anunciou o nascimento do Filho de Deus, ou do Salvador. O diabo, na pessoa de Herodes, o diabo usando Herodes, que sabia disso também, tentou de alguma forma parar o ministério de Jesus. Vê se você pega isso aqui. Satanás é atrevido mesmo, é ou não é? Você passa luta, eu passo lutas, todos nós. E olha o atrevimento de Satanás. Usa o rei Herodes para dizer, manda matar. Quer dizer, cheio de crueldade. Nós não estamos nem falando de um ser humano, Herodes, mas estamos falando do próprio diabo, usando quem? Um ser humano, de mandar matar inocentes. Se ele queria matar Jesus, por que não foi a caça de Jesus? Mas ele manda matar todas as crianças. E isso aconteceu. José então se retira para o Egito, com Maria e a criança, fugindo daquela tribulação, daquele momento. Jesus foi para o Egito, e Jesus retorna depois, e o que acontece? Herodes continua na sua batalha, na sua caça a Jesus, não encontra,
encontra um homem chamado João Batista. Como é o nome do homem? Que estava batizando, que estava anunciando o reino. Foi a Salomé, não foi? A Salomé que mandou tirar a cabeça dele, não foi? A Salomé fez um pedido a ele, que dessem numa bandeja a cabeça de João Batista, e assim foi feito. Te pergunto, quiseram matar Jesus, atrapalhou o evangelho, a missão? Mataram João Batista, acabou a missão? Não. João Batista converteu a muitos. Muitos faziam filas para serem batizados por ele. Ele morreu. Morreu não, foi morto, né? Foi assassinado. Mas a sua palavra continuou. Então agora pulando para Jesus, porque o propósito é sempre voltar em Jesus. Jesus vai dizer no Monte da Transfiguração aquilo que os discípulos viram naquela noite. Eles viram corpos transfigurados. Jesus, Elias e Moisés. Eles subiram o monte. Eu já fui em Israel e subimos lá em Nazaré, no monte, aonde se dá vista, eu e a minha esposa, nós fomos lá, o monte do precipício, subimos o monte do precipício, aquele monte de pedra, que à frente desse monte do precipício, porque quiseram jogar Jesus lá de cima para baixo. Desse monte você tem a vista do Monte da Transfiguração, nome que foi dado por causa desse evento aqui. Lá estava alguns dos discípulos, e apareceu em corpo glorioso Elias. Se os escribas fizeram tanta questão que ele viesse, ele veio, tanto veio no espírito, como veio também fisicamente. Elias apareceu no Monte da Transfiguração. Pedro ficou tão emocionado, que quando viu, você que é o Elias? Ele conversou com Elias, olha para isso. Você que é o Elias? Sim, sou eu. Talvez Elias estava com aquela barbazona ainda, né, com aquela roupa de couro. E Pedro disse: Senhor, não é bom que façamos aqui uma tenda? Está tão bom aqui, que vocês passem mais tempo aqui. Deixa eu fazer uma tenda para o Senhor, outra tenda para Elias e outra tenda para Moisés. Queremos ficar mais tempo com os senhores aqui? Um dia nós vamos ver esses homens, amém, gente? Quem vai ver? Conviver, vamos andar com eles lado a lado. Mas para Pedro foi uma grande emoção. Um pecador está ali tendo aquele momento que não era sonho, era realidade. Assim como a volta de Jesus também será uma realidade. Quem crê na volta de Jesus? A volta de Jesus será uma realidade. Então, para encurtar essa questão, Jesus disse que assim como aconteceu com João Batista, ele estava dizendo, vai acontecer comigo também. Só que um pouco diferente. João Batista não ressuscitou, mas Jesus iria padecer, mas depois do terceiro dia iria ressuscitar. Amém, pessoal? Entenderam até aí? Muito bem, então vamos agora para o terceiro passo. Vou ler então Lucas capítulo 1, onde nós falávamos de João Batista no seu nascimento. Lucas, Evangelho, capítulo 1. Está anotando, né, dona Terezinha? Dona Terezinha. Está anotando, né? É isso. Lucas, Evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte:
Deixa eu voltar um pouco antes. Versículo 11, eu vou voltar no versículo 11, tá? A partir do versículo 11 diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Zacarias ficou pálido. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Só faltou dizer que fosse Elias, né? Mas olha, o nome dele será João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento. Olha a profecia: pois ele será grande diante do Senhor. Olha a segunda frase: não beberá vinho. Acredite se você quiser, Elias também não bebia vinho. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E não para não, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Se você ligar o versículo 16 a Malaquias capítulo 4, versículo 11, é a mesma coisa. Ele converterá o coração de muitos ao Senhor. Continuo. E irá diante do Senhor. Você está lendo? Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Quem está falando aqui é o anjo, tá, pessoal? Ele virá no poder e no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu, esse é o problema do ser humano, né? Duvidar. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Mas eu quero dizer isso aqui com mais expressão. Escute, olha para mim, só um minuto aqui, marca o dedo na Bíblia e olha para mim. Como se o anjo olhasse assim para Zacarias, assim, eu sou Gabriel. Eu sou enviado do Senhor. Eu estou te falando o que vai acontecer e você está duvidando. Deu para pegar aí agora? Chacoalhou ele. Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, te sou enviado. Está duvidando, é? O anjo puxou a orelha dele, não foi? Aí ele disse: que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. E porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse dentro do santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos. E permanecia o quê? Ele permanecia mudo, sem falar, sem sair som nenhum, né? E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Aqui está se referindo a Zacarias. Muito bem.
Esse mesmo anjo, Gabriel, foi o mesmo anjo que anunciou a Maria, Maria mãe de Jesus, que ela ia conceber. Veja a ação de Deus, veja o agir de Deus. Primeiro Deus fala, anuncia a vinda de Elias, o nascimento de João Batista no espírito de Elias, o nascimento de João Batista no poder de Elias, e anunciando antes que ele se tornasse, antes que ele nascesse, anunciando para o pai dele qual seria a missão do menino. Olha, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai converter o coração de muitos, ele vai preparar o caminho para o Senhor, para o Messias. Após isso, o mesmo anjo faz uma outra revelação agora a Maria, dizendo que ela ia conceber, que ela era uma mulher cheia de graça e que foi escolhida para conceber o Filho de Deus. E o resto você já sabe, da história de Jesus. Então, nasce João Batista, foi muito abençoado, cheio do poder do Espírito Santo e cumpriu a sua missão. Converteu a muitas pessoas. Gente, naquela época de João Batista, havia os sacerdotes. O sinédrio da época era considerado como a nossa corte do Supremo Tribunal Federal, do poder máximo das leis. O sinédrio era composto justamente dessas pessoas, que eram conhecedoras da palavra, dizendo ser eles os defensores da Torá e dos mandamentos. Mas eles faziam com a igreja o que eles queriam, e não duvido que partindo deles também o desejo de matar também João Batista, porque João Batista confrontava eles. Quem está entendendo, pessoal? É como se João Batista dissesse assim: eu não concordo com isso ou com aquilo. E por causa disso ele era odiado, e por causa disso mandaram matar. Não é muito diferente do que aconteceu com Jesus. Jesus entrou no templo e olhou para o templo e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Gritaram com ele, dizendo: isso é blasfêmia. E Jesus teve que sair, senão seria apedrejado ali mesmo. E por fim, todos já sabem, mataram Jesus, justamente por não concordar com aquilo que ele pregava. Só que ao terceiro dia então o diabo usou Herodes para matar Jesus quando criança, não conseguiu. Tendo Jesus voltado para a Galileia, para começar o seu ministério, foi perseguido, mas ninguém encostava nele. Precisou-se de uma acusação formal para levar ele para a corte. Mataram. E quando Satanás achou que ganhou, no terceiro dia Jesus se levantou, diferentemente de João Batista. Glória a Deus, pessoal. E para encerrar, eu quero ler aqui para vocês, ainda em João, capítulo 1, ou melhor, isso aqui eu já li, né? Hebreus capítulo 9, é a última parte então, Hebreus, eu já li João, Hebreus capítulo 9, e versículo 17, vamos lá? Hebreus, para terminar, isso aqui é o último. Você está aprendendo aí agora, gente, como é que é o negócio? Hebreus. Tentaram de todas as formas parar Jesus. E o que dirá a nós? O que dirá a mim? O que dirá a você? Hebreus capítulo 9, versículo 27, melhor dizendo. 9, 27 de Hebreus. Para terminar, isso aqui é o último. Posso ler? Hebreus capítulo 9, versículo 27 para terminar. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados, eu leio mais uma vez isso, ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, para terminar essa parte aqui, eu vou orar por vocês. Não há base na Bíblia para a reencarnação. Isso não existe. Um só, então, ressuscitou, que foi Cristo. Ô bispo, o senhor está esquecendo que Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Não foi não? Não foi não? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, não foi? Mas depois ela morreu de novo. Aquela criança, a filha da Sulamita, que o profeta foi na casa dela, ele morreu. Aí o profeta orou e ele também, mas o garoto depois morreu de novo. Então, isso quer dizer que o poder da oração pode fazer isso. Eu já orei numa criança e ela ressuscitou, morta depois de 3 horas, e ela ressuscitou. Não sei onde anda essa criança, se está viva ou se já morreu. Eu sei que vai morrer algum dia, ou menos se Jesus arrebatar. Não é verdade? O fato é que só Jesus ressuscitou e não morreu mais, está vivo. Apontando agora para esta palavra que lemos, ele morreu para tirar de nós os nossos pecados. Agora vamos falar dessa morte espiritual. Ele morreu para tirar os nossos pecados, ou seja, para que nós não morrêssemos espiritualmente, ou seja, para que nós não fôssemos ao inferno. Porque agora, no sentido, essa morte é do sentido de perecer, de ir para o inferno, de ser condenado. A morte espiritual, morreu sem salvação e desceu direto. E aqui vai dizer que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer a salvação, aqueles que creem. Então, se Elias pregava com autoridade para o povo de Israel, e até desafiando o profeta Acabe e Jezabel, e que mulher desgraçada aquela, hein? Jezabel, vez por outra aparece uma por aqui também, vez por outra aparece uma engraçadinha por aqui, e se não se converter, o final vai ser igual a... Não duvide. Só para você ter uma ideia, gente, o negócio tem panos para manga, né? Acabe morre, perde a salvação. Jezabel morre e fica sem salvação. O filho chamado Jorão era filho de Acabe e Jezabel, reinou em Israel no lugar do rei Acabe. Fez muito mal ao povo de Israel. Quando foram se consultar, lembra da batalha contra os moabitas? Josafá, Jorão e o rei de Edom. Lembra dos 3 que foram lá consultar o profeta Eliseu? E que o profeta Eliseu falou assim para Jorão: está fazendo o que aqui? Está fazendo o que aqui? Não, nós vimos consultar o Senhor. Por que você não vai consultar os teus profetas? Ele estava se referindo aos profetas de Baal. Por que você não vai conversar com eles? E ele disse, e Eliseu falou assim: se não fosse o profeta Elias, se não fosse o rei Josafá estava ali, se não fosse o rei Josafá, eu nem te receberia, Jorão, porque ele era filho de Acabe e Jezabel. Para você ver como é que é o negócio. Então, minha gente, assim como Elias pregava com autoridade para Israel se converter, João Batista foi o precursor de Jesus, anunciando, dizendo: olha, eu vos batizo com água, mas diante de mim virá um que eu não sou digno nem de quê? De amarrar ou desatar a sandália do seu sapato. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João Batista fazendo menção de quem? De Jesus. Veio Jesus, pregou com amor, mas também pregou com autoridade. Foi morto, ressuscitou, deixou a sua promessa. Agora, para terminar, quem é você agora? Será que você vai continuar relutando? Será que você vai continuar na opinião dos escribas, dizendo não? Você acredita que um dia eu ouvi alguém dizer assim, uma pessoa até próxima de mim, disse assim, não, eu só vou me batizar mesmo quando o profeta Elias vier. Eu olhei assim, meu Deus, pois então você vai ficar, viu? Porque ele já veio. Ele já veio no espírito e no poder. Ele veio, João Batista foi que veio no espírito e no poder de Elias. Ele já veio. E se isso não basta, ele esteve lá com Jesus no Monte da Transfiguração, e Pedro viu. Ele já veio. Mas tem gente que dá essa opinião, não, eu só vou me batizar quando o profeta Elias vier. Então você vai ter quantos anos então? 160 anos, 190 anos? Você vai estar vivo? Porque quando Elias voltar novamente, vai vir com a igreja, com Jesus, e nós não vamos estar mais aqui. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé, gente, glorifica Jesus.